voltará. A todos que estão comigo nesse canal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa 16ª aula sobre escatologia bíblica. Pastor Paulo Rogério, falando de Boston. Vamos lá. Demorando um pouco a entrar, ok. Escatologia, aula 16. Nós estamos começando aqui uma nova etapa das 7 trombetas. Foi falado na aula passada que as 4 primeiras trombetas foram designadas ao planeta Terra. E termina, né, o capítulo 8 dizendo justamente que virão 3 ais. Esses ais estão relacionados diretamente ao juízo de Deus sobre os homens. Então, há uma separação. As 4 primeiras trombetas, juízos de Deus sobre a terra. As últimas 3 trombetas estão relacionadas ao juízo de Deus sobre os homens. É o que nós vamos ver. Gostaria de abrir um parênteses aqui dizendo o seguinte: Deus, ele está no controle de todas as coisas. Foi assim que ele revelou a João e assim acontecerá. Nós temos que observar que a Terra já está num caos. Falamos sobre a terça parte da vegetação, a terça parte destruída da vida marinha e a terça parte destruída dos rios e fontes de água. Então, a Terra está nessa posição quando o Senhor decreta que o anjo toque a sua 5ª trombeta. E esse ai, repetindo, está ligado diretamente ao sofrimento e ao julgamento de Deus sobre os homens. Então, vamos lá. A 5ª trombeta é tocada. Há um tormento sobre a população. Então, nós vamos ler a 5ª trombeta e depois nós vamos decifrar essa 5ª trombeta, porque há muitos detalhes nessa trombeta, que nós precisamos explicar, porque há aqui coisas que já aconteceram e coisas que ainda irão acontecer. Então, nós temos que montar esse quebra-cabeça, decifrar esse quebra-cabeça. Vamos para Apocalipse, capítulo 9, verso 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitidos, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a 12 escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então vamos decifrar a quinta trombeta. Bem, nesse texto que nós lemos, nós temos personagens, não é? Então nós temos que identificar esses personagens para nós caminharmos. Quem são os personagens? Apocalipse 9:1, a primeira parte, diz o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela cair do céu. E vi uma estrela cair do céu. Então ela já caiu. É no passado. Ok? Veja bem. E vi uma estrela que do céu caiu na terra. Então, caiu é passado. Não estava acontecendo naquele momento da visão. Essa estrela caída durante os textos, e aí embaixo está, né, todos eles, nós vamos depois lê-los, nós vemos que, primeiro, era uma estrela caída, depois foi chamado de anjo do abismo, e no final, ele foi chamado de Abaddon e Apolion, que, tanto em grego como em hebraico, significam destruidor. Então, vamos começar a ler os textos aí, Apocalipse 9:11. E tinha sobre si o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome, Abaddon, e o grego, Apolion. Uma observação, eu vejo nesse primeiro ai, questões espirituais. Então, às vezes, muitas pessoas levam isso a motorização de guerra, leva isso a tanques, a aviões, a drones. Eu vejo que esse texto, ele se concentra em questões espirituais. É a única trombeta que tem tempo determinado, 5 meses. Então, serão 5 meses de tormentos sobre os homens. Ok? Vamos lá. Esse é Satanás. Então, o seu rei, que ele fala ali, eles tinham um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Nós vemos muitos textos no Antigo Testamento falando sobre Abaddon. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, o verso 3 e 4. Tá? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Segundo a Pedro, carta do apóstolo Pedro, a sua segunda carta, nós vamos ler
capítulo 2 e o verso 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, no poço do abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Vamos para Isaías. E depois eu quero acrescentar mais uma passagem que está no Evangelho segundo São Lucas. Isaías, capítulo 14. E nós vamos ler de 11 a 12. Isaías 14, verso 11 a verso 14. Já foi derrubado na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortados por terra, tu que debilitavas as nações. Então, é uma estrela caída, a estrela da alva, ou aqui Isaías chama de filho da alva. E Jesus, em Lucas, capítulo 10 e 18, ele presenciou como a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, essa queda de Satanás, de Lúcifer. Lucas, capítulo 10, verso 18. Jesus diz o seguinte, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, Jesus falou que via, ele não vê. Então, é passado, mais uma vez mostrando aqui, Satanás, no momento em que tentou ser Deus, Deus o destruiu e o jogou sobre a terra. Ok? Então, essa primeira parte, estrela caída, anjo do abismo, Abadão, Apolião, é a pessoa de Satanás, é o personagem. Agora, decifrando mais um pouco desse ai, existe também nesse texto citado a questão da habitação. Habitação de Satanás. Apocalipse, né, voltando lá, Apocalipse, capítulo 1, capítulo 9, continuando no final do 1 e iniciando o 2. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja bem, o poço do abismo já existe. Foi-lhe dado a chave e não o poço. Então, ele tinha a chave para abrir o poço do abismo, para que se libertasse todo espírito maligno necessário para se cumprir essa quinta trombeta e o primeiro ai. O 2 diz, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, foi dada a chave do abismo. Dada é passado. Porque devido à queda de Satanás, ele veio habitar no abismo. Mas esse abismo foi criado por Deus e não por Satanás. Porém, esse poço, ele tem uma chave. E por um certo período de tempo, que aqui diz que é 5 meses, foi-lhe dado esse poder de ter a chave do poço do abismo. Então, Satanás tem essa chave, mas, porém, só será usado no momento da permissão de Deus. Chave do poço do abismo é o lugar, é a habitação. Poço do abismo. Nós vamos voltar para Apocalipse, capítulo 12. Veja bem, esses capítulos que nós ainda não estudamos, e nós estamos lendo alguns textos deles, não se preocupem,
No momento em que chegar, nós estaremos explanando de uma melhor forma, explanaremos de uma forma mais minuciosa para que você entenda todo o contexto. É aquilo que eu disse. Essa quinta trombeta, ela nos remete ao passado e nos remete ao futuro. Então, nós temos que analisá-la dentro desse contexto, neste momento. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a habitação de Satanás não é mais o céu, mas sim ele foi precipitado na terra. E precipitado na terra, ele tem a sua habitação no poço do abismo. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías 14. E o verso 15. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, aqui, na condenação de Lúcifer, o filho da alva, no 15. Há, por Deus, a decretação da morada de Satanás. Será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus ainda descrevendo essa situação. Lucas, capítulo 8, vamos ler o 30 e o 31. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram que os não mandassem para o abismo, porque esses demônios, eles eram habitantes do poço do abismo. E aí o Senhor Jesus, né, continuando aqui, e andava ali pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Neste acontecimento específico, o Senhor Jesus não os mandou para o abismo, mas eles entraram em porcos. Se eles entraram em porcos, eles habitaram esses animais. Mas, porém, é a morte. E os porcos, por si só, eles se precipitaram no lago e morreram afogados. Então, nós chegamos à conclusão que, de uma forma ou de outra, essa legião, ela voltou para o poço do abismo, onde habita a morte. Não é? E ainda Lucas 16, não é? Lucas capítulo 16, e vamos ler o 26. Jesus disse, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A parábola do rico e do Lázaro. Jesus explana muito bem no verso 26. Há uma separação, há um grande abismo. E aqueles que foram habitar nesse local não têm como trocar para o paraíso. Então, é bem definido. Chegado a morte, aqueles que morrem sem Cristo vão para o abismo, ou que nós já chamamos lá atrás de Hades, né, de Seol, nós já estudamos isso. Aqueles que morrem em Cristo estão no seio de Abraão, estão habitando o paraíso, ok? Então, isso chama-se inferno, lugar
de sofrimento, lugar de aprisionamento. Esta é a habitação. Esse é o poço do abismo. Aqui também entra uma outra questão da quinta trombeta, nós decifrando, entra a questão de animais. Então, vamos ver. Apocalipse 9:3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, veja bem, esses gafanhotos, eles saíram do poço do abismo. Por isso eu digo que é questão espiritual. E não, às vezes, como nós falamos, isso é guerra, Terceira Guerra Mundial, os armamentos bélicos, são as bombas. Eu não enxergo assim. Eu enxergo questões espirituais. Vamos lá. Gafanhotos e escorpiões saíram do poço do abismo. Outra. O que foi-lhe dado a esses animais? Foi-lhe permitido, primeiro, que não matassem, mas que por 5 meses atormentassem os homens. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem, quer dizer, dor. O 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Vamos parar aqui um pouco. Veja bem, os homens vão buscar a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Questão espiritual, irmãos, irmãs. De alguma forma, esse domínio e poder de Satanás vão levá-los a buscar a morte, vão levá-los a exterminar as suas vidas. Mas por esse tempo determinado, Deus não deixará que as diversas formas de chegar à morte aconteça. Ela será como extirpada. Haverá procura, mas não a encontrarão, porque a questão do juízo de Deus aqui é o tormento por 5 meses. O verso 4, eu gostaria de voltar, porque também é uma questão espiritual. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, falando de gafanhoto, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Veja bem, gafanhoto, nós sabemos, as suas pragas. No Brasil aí teve, um perigo de uma invasão, de gafanhotos. Nós vemos na Argentina, no Uruguai, eles invadindo e destruindo toda a plantação. Às vezes até imagens, nós vimos lá eles todos grudados na árvore, milhões e milhões grudados na árvore. Quando sobrevoavam, eles destruíam todas as plantações que estavam ao seu redor. E faziam uma grande destruição, destruíam tudo que estavam ali. É uma questão material, não é? Comiam as verduras, comiam os legumes, comiam as frutas, destruíam as árvores, era questão material. Aqui, nós vemos que eles, se fossem realmente gafanhotos, com animais, como nós conhecemos, eles não destruiriam, eles destruiriam tudo que houvesse para frente, mas foi-lhe dado que não fizessem danos a isso. Então, é questão espiritual e não questão da natureza. Não é? Bom, vamos lá. Foi-lhe dados poder e permissão para atormentar. Então, eles não tinham esse poder. Foi-lhe concedido esse poder pelo período de 5 meses. Vamos conferir as passagens aí?
Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. E vamos ler 23 a 27. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual clamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então é a questão de que, apesar de estarem sob o domínio do mal, eles estão sob a permissão de Jesus. E eles obedecem a Jesus, mesmo que espíritos caídos. E nós vemos aqui que muitos se admiraram que a autoridade de Jesus estava sobremaneira dominando, inclusive os espíritos imundos, e eles lhe obedeciam conforme as suas ordens. Então agora foi dada a ordem para atormentar os homens. Vamos para Marcos 9 ainda? Capítulo 9 de Marcos, 25 a 29. E Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, Jesus falando, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nos expulsar? Ele disse: Esta caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que Marcos quer dizer aqui? Olha, havia um espírito imundo nessa criança. Jesus o expulsou. E o poder era tão grande, espiritual e maligno, que a criança se deu como morta. Mas o poder de Jesus de expulsar também foi o poder de Jesus de pegá-lo pela mão e o levantar. Os discípulos indagaram: Senhor, mas por que você conseguiu e nós não conseguimos? E Jesus responde: a caça de demônios, e não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Significa total integração com o Pai, com Deus. Mais uma vez, Jesus mostra o seu poder. E é necessário a integração espiritual entre Deus Pai e Deus Filho. É o que mostra esse texto. Lucas. Vamos para Lucas. Capítulo 13. Verso 11 ao verso 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então havia ali um espírito de enfermidade. E mais uma vez, o Senhor Jesus, ele foi direto: mulher, está livre da tua enfermidade. E sobre o poder da palavra de Deus,
aquele espírito, ele teve que sair daquela mulher. Então, até os espíritos, eles estão sob a obediência de Deus Pai e a obediência de Deus Filho. É o que nós estamos vendo nesse texto. Vamos continuar em Lucas, vamos voltar aí para o capítulo 8. Vamos ler 27 a 33. Às vezes são textos que são necessários ler para que nós entendamos o contexto da qual nós estamos falando. 27, de Lucas 8. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, local de morte, local tremendo, local de escuridão, de sofrimento. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Veja bem como que até os demônios estão sob o controle de Deus Pai e Deus Filho. Porque quando ele viu Jesus, esse espírito que atormentava esse homem, ele prostrou-se diante de Jesus, ele ajoelhou-se em reverência, mesmo sendo do mal, mesmo fazendo mal a esse homem por muito tempo. E ele exclama o quê? Que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço que não me atormentes. Quer dizer, ele sabia que em Jesus há poder. Em Jesus há domínio. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, quer dizer, que o atormentava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, nós vemos que não era apenas um demônio que estava se prostrando diante do Filho do Deus Altíssimo, mas sim uma legião. Já lemos, mas nós vamos continuar lendo isso aqui. E rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Nós já lemos esse texto, mas vamos repetir para reforçar. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então, até os demônios, repetindo, foi-lhe dado permissão para atormentar. Eles não tinham essa permissão, mas foi-lhe dado pelo aquele que habita no céu. Demônios. Então, esses animais, gafanhotos, escorpiões, estão ligados a demônios que invadirão a terra para atormentarem os homens por esse período determinado de 5 meses. Bom, nós temos aqui uma passagem que fala sobre os selados. Mas quem são esses selados? Se a igreja está no céu, como assim? Como que eles não irão sofrer? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Olha o verso 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, aqui, foi ordenado de Deus. Aqui existem ordenanças. A primeira ordenança: não fazer dano à erva da terra, não fazer dano a verdura alguma, nem a árvore alguma. Mais ordenança: mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E aí?
Nós vamos voltar a Apocalipse 7. Nós já estudamos isso. Apocalipse 7, verso 3 ao verso 4. Verso 7, capítulo 7, 3 e 4 diz o seguinte. Está falando sobre os selados, que na primeira metade da tribulação estarão pregando o evangelho do reino. Ok? Nós já estudamos isso sobre os 144.000 judeus selados. Então, vamos lá. Dizendo, verso 3 de Apocalipse 7, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, Deus irá selar esses 144.000 judeus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses 144.000, eles serão selados, serão protegidos para pregarem o evangelho do reino. Nós já estudamos isso no capítulo 7. Então, vamos fazer uma separação aqui entre salvos e a nação de Israel. Salvos, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós, a Igreja de Cristo, o nosso selo é o Espírito Santo. Efésios, vamos ler, para ficar bem entendido. Efésios, capítulo 1, o 13 e o 14. O apóstolo Paulo dizendo à igreja em Éfeso: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, a salvação em Cristo, a pertencer à noiva de Cristo, a estar presente no arrebatamento da igreja. Então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em nós. Paulo ainda descreve isso em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como Cristo, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a pregação daqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, os salvos, independentes da sua nacionalidade, sejam judeus, sejam gentios. Se eles estão no grupo dos salvos, eles receberam o Espírito Santo da promessa. Agora, veja bem, Israel, né, ou aqueles que não aceitaram o Messias como Salvador, eles, como nação de Deus, eles receberam o selo de Deus, não o Espírito Santo, mas sim um selo que Deus os deu. Ezequiel 9:14. É essa proteção que esses 144.000 irão receber. O selo de Deus em suas testas. Então, vamos lá. Ezequiel, capítulo 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
local determinado, Jerusalém, povo determinado, judeu. Questão: eles recebem um sinal na testa. Porque eles não estão suportando as abominações que são cometidas no seio de Israel. Então, eles são separados, eles são selados com uma marca dada por Deus. Isaías também, ele descreve essa situação. Então, o profeta Isaías, capítulo 51, e o verso 4. Veja bem, eu estou pegando textos isolados, até porque nós não temos tempo de explicar todos os textos, mas eu gostaria que você lesse o texto e o contexto, para que ficasse bem entendido o que é o selo de Deus e o que é o selo do Espírito Santo. Isaías 51 e 4. Atendei-me, povo meu, e nação minha, e Israel. Fica claro aqui, não é? Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo. Farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então, Jesus está... Desculpa. O profeta Isaías está clamando aquilo que Deus pede para que ele faça. Atender, povo meu, nação minha. Então, claramente está ligado a Israel. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 7. Nós já estudamos isso, mas vamos ler. São textos que, às vezes, é necessário para entender lá na frente aquilo que nós já vimos atrás. Apocalipse 7, verso 3. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, o selo de Deus, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí são 144.000 judeus. Continuando, ainda decifrar a trombeta. O capítulo 9, de 5 a 12, ele descreve como será essa questão da quinta trombeta. Eu não vou ler esse texto, porque ele já foi lido, não é? Mas nós vamos analisar esses versículos e decifrar a questão da quinta trombeta. Bom, é tempo determinado, nós já falamos, 5 meses. É a única trombeta que tem um tempo determinado. Está inserido nela tormento e sofrimento. Está inserido que a morte será retirada da terra por 5 meses. E é o anjo do abismo, é aquela questão do rei que vai dominar, que estará no comando durante esses 5 meses. Então, nós imaginamos, sendo o anjo do abismo, Satanás, né, realmente a questão do tormentos e castigos que ele trará sobre a terra, sob a permissão de Deus. Okay? Terminamos aqui a quinta trombeta, né, com essas questões de juízo e de julgamento. E na próxima aula, nós vamos ver a sexta trombeta e o segundo ai, que é mais julgamentos de Deus sobre a terra. Deus te abençoe, te espero na próxima aula. Fique com Deus.